Bom dia, meus queridos seguidores, amigos e amados irmãos. Quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos nesse dia de hoje. É uma mensagem que é uma mensagem muito interessante, porque quando você recebe uma profecia de um profeta, de um filho de Deus, quando Deus revela alguma coisa para você, né, o porquê que acontece tantos levantes, e você vai entender nesse vídeo de hoje o porquê o diabo quer tanto atrapalhar os planos de Deus na sua vida, atrapalhar a sua vida, por que acontecem tantas lutas, depois que Deus revela alguma coisa para você, parece que o mundo desaba, nada na sua vida dá mais certo, tudo vira o contrário, mas é assim mesmo, é o inimigo se manifestando para atrapalhar a obra de Deus que há em você. Isso ele sempre fez desde o início, né? Desde o início, quando Deus criou o homem e a mulher, a instituição família, né? Que o inimigo vem atrapalhando aí os planos de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Quero ser o mais breve possível nesse vídeo, porque tenho que fazer um vídeo um pouco curto. 1 Samuel capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Versículo 13. Tomou Samuel os seus chifres de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossa de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno se lhe atormentava. Aqui é o início da nossa conversa de hoje. Quando aconteceu a profecia, né? Quando Deus revela, vai até Jessé, o belenita, e lá um de seus filhos eu vou ungí-lo rei. E você, Samuel, vai ter a incumbência de levar esta mensagem para um dos filhos de Jessé. E ali Samuel diz: Senhor, se Saul ficar sabendo disso, ele manda me matar. Então Deus disse a Samuel: pega um bezerro, um garrote, vai lá e faz de uma forma com que você vai lá para sacrificar. Sacrificar, né? Era comum naquele tempo os profetas sacrificarem, né, animais e oferecerem a Deus. E assim Samuel fez. E o que aconteceu, né? Depois disso, depois da revelação de Deus, depois de Samuel ter ungido Davi rei sobre Israel. O que acontece? O Espírito de Deus que estava sobre Saul sai e agora está repousa sobre Davi. Davi ainda é um menino nessa época, não pode reinar e muito tem a aprender. Então o que acontece? Um espírito do mal se apodera de Saul, começa a atormentar. Ele não consegue mais dormir, não consegue mais trabalhar, não consegue mais reinar direito. E o que acontece? Esse espírito maligno abre a porta para Davi, que tinha um espírito do Senhor, a
a ter um acesso dentro do palácio do rei. Ali ele leva algum tempo, né, para aprender os costumes, ver como é que era que o rei se comportava, o comportamento. As primeiras aulas de Davi começava ali. Então, o que eu quero te dizer nesse dia de hoje? Não importa que o inimigo trame contra você, se Deus colocou a mão, o próprio espírito do mal, o próprio mal que o inimigo criou para você, ele vai te dar acesso para você aprender como se comportar diante da obra do Senhor. Amém? Então o que acontece? Muitos levantes começaram a acontecer na vida do menino Davi. Primeiro veio ali um leão, um urso, a qual ele tinha, né, coragem, força, conseguiu matar esses dois, e até que um gigante se levantou contra ele, uma coisa assombrosa. O gigante assombrava todo mundo. Ele era muito grande, tinha umas armaduras muito fortes, não podia ser derrotado aos olhos humanos. Então ele começa a afrontar os guerreiros, né, os guerreiros de Saul, e ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Mas quando chega naquele lugar, um menino que tinha a presença de Deus, tinha a coragem de Deus, tinha a oração, tinha a presença do Senhor, ele diz: quem será esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, o que vem na mente daquele menino é que ninguém poderia afrontar o exército de Deus. Ele já tinha em seu coração esse zelo em preservar as coisas que eram do Senhor. E ali ele enfrenta o gigante e derrota aquele gigante de uma maneira que ninguém acreditava. Ninguém acreditava que aquele menino iria derrotar um gigante. Mas ele derrotou o gigante com a presença de Deus. E ele disse: tu vens contra mim com escudo, lança, com outras indumentárias mais, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Então, quando você coloca Deus, eu quero te dizer nessa manhã, não importa o que você esteja passando nesse dia de hoje, quando você coloca Deus à frente de tudo, até aqui os inimigos, as estratégias de inimigo falharam. Então, o que acontece? O que o inimigo pensa na hora dessa? Até aqui, tudo que eu colocar contra Davi, ele vai exterminar, porque com ele está a presença de Deus. Então, qual foi a outra estratégia que o inimigo teve para bloquear Davi? Ele colocou Saul, ungido de Deus, rei, escolhido por Deus, para confrontar ele. E aí a estratégia do inimigo: tirar o Davi da presença de Deus. Como? Fazendo com que ele transgredisse o mandamento de Deus, transgredisse, né? Fizesse algo que Deus não gostasse, fizesse algo que Deus o rejeitasse, o paralisasse sobre a grande obra que Deus tinha na vida dele. Então, o que o inimigo colocou, né? Colocou na mente de Saul que Davi deveria ser morto para não reinar sobre
o seu povo. Que para Saul o que importava era sempre a coroa, sempre a fama, as luxúrias que um reinado proporciona na vida de uma pessoa. E Saul, ele zelava por isso. Ele queria, toda a sua vida queria isso. Ele não se importava com a presença de Deus, né? E Davi já é diferente. Davi abre mão do trono, mas ele quer se apegar à presença do Senhor. Então o que acontece? Logo depois que Davi mata um gigante, Saul, gente da sua gente, se levanta contra ele. O que eu quero te dizer nessa manhã é que o inimigo vai colocar empecilhos onde você poderá ficar de mãos atadas, porque se você fizer, você vai estar transgredindo aquilo que o Senhor também zela. Então, o inimigo pode colocar os teus filhos contra você, os teus pais, os teus irmãos. O que você pode fazer? Você não pode matar, você não pode exterminar, você não pode tirar do seu caminho. Você tem que partir para a oração, você tem que partir para a presença de Deus, porque Deus é quem vai limpar dos teus caminhos aquilo que se levantar contra ti. Amém? Então o que acontece? Depois que o inimigo coloca Saul contra Davi, Davi tem que fugir para não matar, para não transgredir os mandamentos do Senhor, para não perder, né, a unção que foi dada de Deus sobre ele. Então ele começa a fugir. E em uma dessas fugidas dele, ele se escondia em cavernas, casa de amigos, e na casa dos profetas, né? E quando ele se esconde na casa dos profetas, eu acredito que ali eles oravam, né? Estavam ali em oração para Deus dar livramento para Davi. E aí, quando você está na presença de um profeta, com certeza tem a profecia de Deus. E olha essa profecia: eis que te entrego nas tuas mãos os teus inimigos. Pronto, aí acredito que essa palavra entrou no coração de Davi e disse: o Senhor está comigo. Se Ele está comigo, em uma hora ou outra Ele vai me honrar. Mas ainda assim eu não posso tocar no ungido de Deus, porque o projeto de que Ele tem comigo também tem com Ele, porque Ele é ungido de Deus, eu sou ungido de Deus, nós estamos debaixo do mesmo projeto de Deus. Então eu não posso matar Ele. Ele pode querer me matar, mas eu sei que o meu Senhor, o Deus no qual eu sirvo, vai me livrar das mãos de Saul até quando Ele quiser. E o que acontece? Saul persegue Davi. Davi foge. Mas fui até o interior daquela caverna para aliviar o seu ventre. Onde Davi já estava escondido, né?
para se defender de Saul. Davi já se encontrava ali escondido. Mas Saul não sabia. Ele tem a oportunidade de matar Saul. Então o que acontece? Os homens de Davi falam para Davi o seguinte: hoje é o dia que o Senhor vai entregar nas mãos o teu inimigo. Muito cuidado. Muito cuidado, porque o que Deus disse a você, o inimigo também pode ouvir. O inimigo pode ouvir e pode montar uma estratégia para que você, ao ouvir essa profecia, possa estar te usando, te iludindo, te ludibriando para que você caia. E foi isso que acontece. Os homens de Davi disseram: é hoje que Deus te entrega nas tuas mãos os teus inimigos. Muito cuidado com quem está perto de você, porque o inimigo pode usar ele a seu favor, para que você saia da presença, saia de debaixo da unção do Senhor. O que acontece? Aqui no capítulo 24, no versículo 4, eu quero ler para os irmãos o que Davi falou para os seus homens. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia a qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos os teu inimigo, e falar-lhe-ás o que bem te parecer. Levantando-se Davi e furtivamente colocou a orla Sucedeu, porém, que sentiu Davi bater no seu coração por ter cortado a orla do seu manto, do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra um Deus vai Deus não vai gostar. Deus vai tirar ele da presença e ele vai sofrer. E então o inimigo joga essa armadilha para que Davi caia, mas Davi não cai. E uma segunda vez, Davi poupa a vida de Saul. Davi ele poupa a vida de Saul pela segunda vez, quando Saul tem notícia que ele está em uma certa região e Davi vai, ver onde eles estão acampados. E de noite, quando todos dormem, Davi entra na tenda do rei e ali está a sua lança, seu cantil de água, e um dos homens de Davi diz: deixa que eu mato ele, deixa que eu mato ele. Eu só preciso de
Pois ai de quem encostar a mão no ungido de Deus e ficará impune do julgamento do Senhor. Então, há sobre Davi a promessa de um reinado. E em meio a tantas lutas, batalhas, fuga, mas ele acreditava no que o Senhor tinha dito a ele lá atrás, que ele reinaria sobre Israel. E ele espera o momento certo, ele não se apressa, ele não queima os princípios, ele não ultrapassa os princípios para que se cumpra essa profecia na vida dele. Acontece a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Segundo Samuel, para ele reinar sobre toda Israel, ele só precisa continuar temendo a Deus, continuar na presença de Deus, porque quem prometeu a ele foi Deus. E o que eu te digo nesse dia de hoje, você está debaixo da promessa do Senhor. Quem te prometeu foi Deus. Quem vai cumprir é Deus. Tudo pode estar de cabeça para baixo, você pode não estar vendo nada pelos seus olhos do que Deus faria na sua vida. Mas eu te digo que quem te prometeu foi Deus. E você está sobre os olhares do Senhor, porque Ele não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle sobre a minha e sobre a tua vida. E ainda que o inferno se levante contra você, o céu trabalha a seu favor. Basta você permanecer na presença, permanecer em oração e perseverança. Que a graça de Deus te abençoe nesse dia de hoje, que vocês tenham um dia abençoado e feliz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.